E aí galera, aquele é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Um bate-papo quadrinístico para a gente conversar um pouquinho sobre super-heróis. E falar o que exatamente super-heróis? Os quadrinhos mais especificamente. Você é um daqueles caras, uma daquelas pessoas que começou a ler quadrinhos por meio de super-heróis? Você se encantou por quadrinhos justamente por conta dos quadrinhos de super-heróis? Você é uma daquelas pessoas que reclama, mas não larga de jeito nenhum das histórias de super-herói? Enfim, vamos falar um pouquinho dessas coisas que às vezes mexem com a gente e por que a gente não larga, mesmo reclamando. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque você se inscrevendo no canal, você dá uma força muito grande para esse que vos fala. É um gesto simples e que ajuda demais da conta. E se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta os vídeos, que curtindo o vídeo, você também ajuda demais da conta que o canal, porque ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, se você for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, você também ajuda demais da conta do canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Vamos então falar de super-herói. Bom, eu fui um desses caras que começou a ler gibi por meio de super-heróis. E eu sempre gostei de super-heróis, sempre fui encantado por super-heróis. Lá desde a minha meninice, quando eu ia ver televisão e eu queria assistir era os desenhos de super-heróis. Eu não tinha lá muito interesse por Tom e Jerry, Pica-Pau e coisa e tal. O meu negócio era as histórias de super-heróis. E sempre gostei muito, inclusive passou a minha vida, digamos assim, né? E décadas e mais décadas, e eu tô aqui ainda interessado em super-heróis. E acontece algumas coisas interessantes. Esse interesse é porque, né? Muitas vezes, talvez por causa do ideal do herói, aquela figura simbólica, aquela figura altruísta, aquela figura que ajuda o outro, aquela figura que pensa no outro primeiro, e todas essas coisas que muitas vezes o super-herói carrega consigo. Muitas vezes quando se pega uma história de super-herói e querem mostrar demais os defeitos do herói, mostrar as suas falhas de caráter, isso e aquilo, e tirar o encanto que existe em torno dele, ou seja, o elemento altruísta, o elemento que encoraja, que incentiva, que motiva o outro, que traz segurança quando ele chega, não é mesmo? Olha, o Capitão América chegou, o Superman chegou, enfim, quando aquele herói chega, o coração das pessoas se tranquiliza. E por quê? Porque ali há uma resposta, há uma possibilidade de poder resolver aquele problema, as pessoas se sentem seguros com a presença do herói. E quando começa a se trabalhar demais essa coisa de vamos ver o que aconteceria se o Superman enlouquecesse, e se os super-heróis virassem, mudassem de lado, e não sei o que o cara não é tão bonzinho assim, e não sei mais o que, tem sua graça, mas nunca pode se perder, na minha opinião, o elemento inspirador, o elemento de se bater o olho e falar: poxa, aquilo ali é um personagem muito bacana, justamente por conta de tudo que ele representa, de tudo que ele faz, de todo o símbolo que ele carrega consigo, né? E isso é muito bacana nos super-heróis. E o que acontece? Como a gente vai lendo quadrinhos de super-heróis por muito tempo, e a gente vai se envolvendo nesse mundo de super-heróis e vai conhecendo um leque muito amplo deles, porque são muitos heróis, e a gente vai elencando dentro desse mundo de super-heróis os nossos heróis preferidos, a vida da gente vai passando e a gente continua lá olhando para eles, a gente continua lá acompanhando eles. E acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que muitas vezes a gente começa a reclamar. Reclamar do quê? Reclamar de arcos repetidos, ou de plots repetidos, de ideias repetidas, de ideias que já estão muito batidas, que continuam insistindo naquela tecla: por que de novo isso daí? Por que outra vez isso? Por que outra vez aquele outro? E aí a gente também reclama que às vezes começam a fazer retcons demais, e esses retcons às vezes vão descaracterizando o personagem. Às vezes o autor não se preocupa com a cronologia ou com a essência do personagem, faz uma história lá que a gente acaba reclamando dela também, e aquela fase é muito ruim, isso e aquilo, e aí acaba também acontecendo que o acesso às vezes não é tão simples assim ao quadrinho, por causa de preços e tanta coisa aí que vai aborrecendo a gente. Mas acontece que mesmo que a fase acabe ficando ruim, mesmo que faça o retcon, mesmo que mexa nisso, mexa naquilo, mesmo que às vezes desvirtue o treco todo, a gente ainda está lá olhando para o herói, a gente está lá acompanhando a história, a gente ainda está lá pegando e seguindo em frente, acompanhando aquele herói. Por quê? Por que isso acontece? Por que a gente faz isso? Por que a gente não desgruda? Por que a gente cria esse apego? Por que será que enraiza
Enraiza, na minha opinião, porque a gente cria uma simpatia tão grande por aquele personagem, a gente cria um interesse tão grande por aquele gênero de histórias, que mesmo reclamando a gente continua acompanhando, porque lá no fundinho do coração da gente existe uma fagulha de esperança que dessa vez vai ser legal, que dessa vez vão fazer um negócio diferenciado, que dessa vez não vão desvirtuar o herói, que dessa vez a coisa vai caminhar bem e que de alguma forma alguém vai olhar para a essência do personagem e vai trazê-la de uma forma épica, e a gente vai ver aquilo que a gente sempre olhou e enxergou naquele personagem de uma forma tão nítida, novamente representado naquela nova fase. Eu acho que a gente não larga porque a gente pega essas coisas, a gente pega afeto, a gente pega um certo carinho com o personagem. Então a gente continua acompanhando, e a gente continua acompanhando de uma forma ou de outra. Mas por quê? Porque às vezes você fala para mim: João, eu não leio o gibi já tem um tempo, eu não compro mais um gibi aí de super-herói já tem um tempo. Mas você continua às vezes olhando, vendo resenhas de histórias de super-herói, não é? Você ainda continua lá naqueles grupos de Facebook que o pessoal vai postando ali informações sobre super-heróis. Você às vezes vai lá num site ou no outro ver como é que anda rolando, como é que está a fase ali do seu herói preferido ou dos seus heróis preferidos. Por quê? Porque mesmo que às vezes a gente diga que o gênero às vezes já deu tudo que tinha que dar e não sei mais o que, a gente continua com aquele interesse, porque de alguma forma esses personagens falaram com a gente, conversaram com a gente, mexeram com a gente. E quem sabe até nos inspiraram de alguma forma, e a gente criou vínculo com eles, mesmo eles sendo fictícios. E com isso a gente segue acompanhando, segue interessado, segue querendo boas histórias, segue querendo se divertir com histórias daqueles personagens, porque pura e simplesmente criou-se esse enraizamento relacional da gente com o personagem. E é por isso que a gente às vezes fica tão bravo quando um roteirista pega e desvirtua o personagem todo, descaracteriza ele todo, faz uma bobagem gigantesca com a história. A gente fica muito bravo, a gente fica fulo da vida, justamente porque mexeram onde não podia. Mexeram às vezes lá no seu Homem-Aranha, mexeram no Incrível Hulk, mexeram no Superman, no Batman, fizeram uma coisa ridícula e a gente fica bravo. Mexeram naquela história clássica por causa dessa ou daquela atitude. Gente, é justamente isso. Por quê? Porque o nosso interesse pelos heróis é tamanho que, mesmo passando tempo, e esse vínculo que a gente criou, essa inspiração que eles causaram, e aquilo que a gente continua olhando e ainda enxergando, mesmo que às vezes façam tanta força para assumir com aquele elemento clássico dele, aquilo ali de alguma forma ainda está ali, e a gente olha, a gente consegue de alguma forma ver uma fagulha ainda daquela característica tão bacana que sempre chamou a sua atenção, que sempre chamou a atenção da gente. E por causa disso, mesmo que o tempo passe, a gente continua lendo super-herói, a gente continua acompanhando super-herói. E se a gente não está lendo, a gente ainda está acompanhando de uma forma ou de outra, porque o interesse lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, não morreu, porque o herói ainda inspira. E isso é bacana demais. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para você. E aí, qual é o seu herói preferido? O que tu curte em histórias de super-herói? Você parou de ler gibis de super-herói, mas parou de acompanhar também? Responde aí essa pergunta. Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Mas eu fico por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.